Meu nome é Fernanda, eu sou analista de riscos e compliance da Geric, aqui da Fundação Refer, e hoje nós estamos recebendo a doutora Marília Cairuz Baracá, que é advogada e consultora com mais de 20 anos de experiência, atuando nos últimos anos em temas relacionados à proteção de dados pessoais, compliance e governança corporativa. É especialista em Direito Administrativo e Econômico pela Universidade Mackenzie, de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Alcalá de Henares, da Espanha, e é doutoranda em Direito pela UFRJ, e já foi DPO em empresas e atualmente é sócio do Cairuz Baracá Sociedade de Advocacia, um escritório especializado em governança, compliance, proteção de dados e ESG. A nossa convidada veio abordar o tema relativo às funções, né, do encarregado de proteção de dados pessoais, por conta do dia 28 de janeiro, que é o Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais. Bem-vinda, doutora Marília, é um prazer estar com a senhora hoje aqui conosco. Muito obrigada, doutora Fernanda, pelo convite, agradeço a toda a equipe da Refer, é um prazer estar aqui, e muito bacana a gente poder comemorar, né, esse Dia Internacional de Proteção de Dados. Isso há 5, 6 anos atrás no Brasil era um assunto que nem estava em voga, né? Nem tinha essa comemoração, porque ainda tínhamos uma lei que não estava vigorando, né? Mas hoje temos uma lei funcionando, temos uma NPD atuante, então, assim, vai ser uma honra participar aqui desse momento compliance da Refer. Obrigada. Bom, então a primeira pergunta que a gente tem a fazer é: quem é o encarregado de dados pessoais, né? Quais são essas funções? Muito bem. Gente, o encarregado ou a encarregada, também conhecida como DPO, né, uma sigla em inglês que significa Data Protection Officer, é a pessoa responsável por fazer a comunicação entre os titulares de dados, a NPD e a própria organização, né? Quem esse DPO representa, né? Só relembrando, o titular de dados é o, entre aspas, é o proprietário dos dados, né? São as pessoas físicas. Somos nós que possuímos os direitos, né? Aquilo que se pode e o que não se pode fazer com os dados pessoais, com as informações de caráter pessoal. Então, essas pessoas, nós possuímos esses direitos previstos na LGPD. E a LGPD diz que os controladores de dados, que são empresas, né, na maioria dos casos, devem, né, nomear um DPO ou uma encarregada de dados, que é essa pessoa que eu sou, né, eu também sou DPO, e temos aí vários colegas advogados que também são DPO, é essa pessoa, então, que vai ser destacada ali, né, na governança da empresa para fazer todo esse trabalho, tá? Mas, no Brasil, né, talvez se espelhando um pouco na prática aí do GDPR, que é o normativo da União Europeia, na verdade, o DPO, que a gente tem visto na prática, que é a encarregada de dados, quando ela está dentro da companhia, quando ela está internalizada na governança das empresas, ela faz muito mais do que isso. Ela funciona como uma espécie de compliance officer da privacidade e proteção de dados, né? Então, ela cria um programa de governança, ela revisa os contratos, ela dá os treinamentos. É claro que a parte pedagógica dos treinamentos e tudo mais também está prevista na LGPD. Mas o que eu tenho visto, né, essa é uma questão que há 2 anos atrás eu acho que a gente ainda não conseguia ver isso, mas hoje a gente consegue. A gente pode dizer que a empresa que tem aquele DPO internalizado é ele ou ela quem está fazendo a adaptação da empresa à LGPD. Né? Se a empresa já teve lá uma primeira rodada de conformidade com a lei, é o DPO que está fazendo, então, essa segunda rodada. Né? Ele está mapeando novamente os processos, os gaps, os riscos, né? Que a gente tem que mapear os riscos. Sim. Né?
Então, é um profissional, vamos assim dizer, que eu diria que ele tem que ter competências múltiplas, diversas. Uhum. For um advogado, ótimo, mas também se tiver conhecimento em TI, segurança da informação, excelente. Uhum. Ele ou ela tem que conhecer muito bem a instituição, né, Uhum. onde ele é o DPO, né? Conhecer, além da LGPD, os normativos da NPD, né? Na minha opinião, ler um pouco da literatura internacional, o que as outras ANPDs estão fazendo, como é que elas estão julgando os processos administrativos, né? Para a gente saber o que a NPD pretende fazer aqui. Né? Então, Uhum. tem que ser uma pessoa estudiosa, atualizada, né? Que goste do tema, né? No Brasil, você, pelo menos até o momento, você não, para ser DPO, você não precisa ter certificações. Né? Eu Sim. tenho, por exemplo, eu tenho as 3 certificações da ICSIM. Alguns colegas têm também as certificações do IAPP. Né? Uhum. São ótimas certificações. Claro que eu recomendo, né, para as pessoas estudarem e fazerem as suas certificações, mas que eu já vi assim que tem algumas associações divulgando algumas informações que não são verdadeiras, tá? Sim. Cuidado, pessoal, você não precisa ter nenhuma certificação para ser Vai ser. DPO no Brasil. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, a coisa mude, tá? Então, além do encarregado ter muita clareza da governança e da própria LGPD, ele Uhum. também tem que ter, Fernanda, um tema que desdobra desse primeiro tema, que é conhecer muito bem os direitos dos titulares. Uhum. Algo que a gente havia conversado até anteriormente, né? Quando a Uhum. gente estava aqui fazendo um bate-bola para esse nosso momento compliance. Né? Então, Sim. nós, como titulares de dados, não como DPO, como titulares, temos o direito a pleitear do controlador as informações que ele tem a nosso respeito. Então, por exemplo, nós somos clientes de um plano de saúde. Nós temos Uhum. o direito de consultar o DPO daquele plano e saber, DPO, eu quero saber quais são os dados que têm a meu respeito. Né? Então, Fernanda, se tiver errado o seu nome ou a sua data de nascimento, qualquer Uhum. dado pessoal ali, você pode pedir a correção desses dados, né? A Sim. atualização desses dados. Se tiver informações que você julgue excessiva, você pode pedir a minimização desses dados, né? De acordo com o Uhum. princípio da necessidade, por exemplo. Né? Então, você pode fazer você pode levantar uma série de questões, né, para o Uhum. DPO e até pedir a exclusão dos dados. Olha, Uhum. eu não possuo mais relacionamento com essa empresa, então gostaria de pedir que os meus dados fossem apagados. Acontece que o DPO vai fazer uma consulta interna e muitas vezes por questões regulatórias, exemplo, né? No caso que eu dei, saúde, né? Saúde complementar, aí Uhum. possivelmente o DPO vai responder: olha, eu sou obrigado, a empresa é obrigada a manter os seus dados por exemplo, 5 anos. Né? Uhum. Não podemos apagar os seus dados, tal, tal, tal. Então, esse tipo de comunicação entre DPO e titular é uma frequente hoje no Brasil, acontece muito, e isso a gente não via mesmo quando a lei entrou em vigor, ainda as pessoas estavam conhecendo seus direitos. Hoje, as empresas assim que têm muitos consumidores, muitos clientes diretos, né, elas notam uma crescente nessas demandas. Certo. Bom, doutora Marília, quais seriam os principais relatórios que esse DPO, né, o encarregado de dados, ele precisa elaborar para a própria organização e para enviar para a NPD? Certo, ótima pergunta, Fernanda. Eu considero, vamos assim dizer, o pontapé inicial de Uhum. qualquer programa de adaptação à LGPD, ou mesmo que já tenha feito a conformidade, eu sugiro que sempre se analise, se comece pelo mapeamento de dados. Ou Sim. seja, é um diagnóstico, né? Como é que eu conheço a Refer? Né? Chegando na Refer,
conhecendo as pessoas, conhecendo os departamentos, as áreas e conhecendo os processos, né? Esses processos, a gente consegue planilhar isso, né, de uma forma onde a gente vai identificar naquele processo, por exemplo, um processo de admissão de funcionário, tá? Como que os dados pessoais chegam ali? Chega via currículo, via site. Tem uma plataforma terceirizada de recebimento de currículos, por exemplo. Então, a gente vai planilhar ali, claro que tem softwares no mercado que faz isso, tá? Mas o jeito assim mais caseiro, mais artesanal de se fazer é com entrevistas com as pessoas dessas áreas, onde então a gente vai listar esses processos, esses fluxos, e a gente vai ver aonde tem dado pessoal, por onde que esse dado circula, qual é a base legal, ou seja, por que eu coleto aquele dado. Enfim, a gente vai fazer um caminho, né, praticamente um ciclo de vida do dado pessoal dentro daquele processo para entender, para diagnosticar a situação dos dados pessoais naquela companhia. Isso é um nome, assim, o nome muito comercial usado é o ROPA, né, que é o Registro das Operações de Processamento de Dados ou de Tratamento de Dados, né? Mas também a gente usa muito a expressão mapeamento de dados. Dá trabalho fazer o ROPA? Dá. É uma atividade até repetitiva? Sim, mas é importante, né? Então, vocês aí que estão vendo esse vídeo, não deixem de fazer, né? Coloquem na agenda. Pode ser que você não consiga fazer na velocidade esperada ou desejada, mas é importante ir mapeando os departamentos e esses processos. Bom, além do ROPA, né, a gente também, dependendo da base legal, a gente também faz testes de balanceamento, como se fosse assim uma análise de risco para casos mais críticos, né? Então, por exemplo, o caso do uso do legítimo interesse. Legítimo interesse é uma base legal prevista na LGPD, que ela tem o seu uso um pouco ainda, vamos assim dizer, pouco regulado, né? Não é uma base legal, por exemplo, como execução de contrato, né? Obrigação legal, obrigação regulatória. Não, ela é uma base mais que tem uma interpretação mais subjetiva. Muitas vezes a gente vê o legítimo interesse do controlador como sendo o uso secundário de um dado pessoal que a organização já dispõe. Então, a Refer, no passado, teve em algum momento uma coleta de dados para atender uma outra finalidade, então ela tem ali um banco de dados, e ela gostaria de, por exemplo, fazer a divulgação de uma revista, né, que ela fez aí, e ela queria então mandar essa revista para o e-mail dessas pessoas que estão nessa base de dados, né? Ela pode ou ela não pode? Aí a gente vai fazer um teste de balanceamento, na verdade, até antes do uso, né? Até antes do advogado afirmar pode, não pode, com base no legítimo interesse, a gente chama isso de um teste de balanceamento. A gente vai estressar o assunto e verificar se é possível, com base no legítimo interesse, então, disparar esses e-mails, né? Porque eu não tive ali o consentimento, ou não são dados que a Refer coletou recentemente, são dados mais antigos. Então, tem aí uma série de cautela. Então, o teste de balanceamento é feito em alguns casos, né? Um dos exemplos aí que a gente faz o teste de balanceamento é para o uso do legítimo interesse, tá? Tem um outro documento que o teste de balanceamento e o próprio ROPA auxiliam muito na elaboração, que é o relatório de impacto à proteção de dados previsto na LGPD, né? A gente fala RIPD, né? O que é o relatório de impacto? Sim, de uma forma muito geral e muito ampla, ele é uma análise de riscos, né? De uma situação específica, que pode ser um contrato, pode ser um projeto da Refer, pode ser um incidente que ocorreu, né, que pode não ter tido grandes proporções, um incidente cibernético, algo até acidental que pode ter acontecido,
Então, eu vou verificar se houve ali lesão aos direitos fundamentais, e toda essa análise de risco, onde a gente analisa a razoabilidade, a proporcionalidade, né, os princípios e os fundamentos da LGPD, Aham. a gente coloca toda essa argumentação nesse relatório de impacto. Talvez, assim, em termos de documentos regulatórios, seja o documento mais complexo. Mas o bom é que a gente tem no Brasil uma liberdade, pelo menos até o momento, de usar os modelos que a gente julgue pertinentes para aquela ocasião. Porque você também pode ter um relatório de impacto mais detalhado e mais específico para um determinado caso, e você também pode ter um relatório de impacto um pouco mais genérico para um outro caso. O que eu acho que é importante? São os profissionais não terem medo de partir para ação. Fazer. Seu primeiro relatório não vai ficar tão bom quanto o 15º, naturalmente. Né? Mas eu acho que, além de ser um documento regulatório, ele traz um desafio interno também, para quem está começando a atuar na área. Certo. Tá bom. Então, eu vejo dessa forma. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui no Momento Compliance. Em nome da Refer, agradecemos mais uma vez. Então é isso. Obrigada por você que está assistindo. Muito obrigada, gente. Adorei participar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.